Então eu quero te convidar nessa noite a estar sensível diante da palavra de Deus. No meu tempo de seminário, irmãos, eu tive um professor, marcou muito a minha vida, acabou falecendo ano passado num acidente de carro. Mas esse professor, ele foi meu professor, né, na matéria que nos ensina na preparação de sermão e tudo mais, que é a homilética. E ele falava assim pra gente: olha, não criem o vício de pregar só nos textos em que você tem preferência ou nos textos que são mais conhecidos pela igreja. Então ele falava muito isso: pregue a Bíblia toda. Um pastor tem que pregar a Bíblia toda. Eu acho que esses últimos dias esse conselho ficou meio que aflorado, porque domingo passado eu preguei em Tito, hoje eu preguei em Judas de manhã e agora eu vou pregar em Filemão. Então abre aí sua Bíblia em Filemão, que é uma das menores cartas aí de Paulo, fica lá perto de Hebreus, depois de Tito. Para você não se perder, vem 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Se na pior das hipóteses você está com a sua Bíblia e não achar, você olha para o multimídia, você vai conseguir ler o texto também. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar na sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Este antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudassem em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês.
Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Nesse momento nós lemos a Tua palavra e pedimos a atuação do Teu Espírito Santo, que a gente possa entender o recado da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui nessa introdução, para que você consiga entender quando nós viermos fazer uma aplicação sobre isso que acabamos de ler. Carta do apóstolo Paulo a Filemão é uma carta muito pequena, como nós acabamos de ler. Ela tem um capítulo apenas, se eu não me engano 25 versículos, e ela narra um acontecimento onde nós temos 3 personagens principais aqui que nós lemos. Não são os únicos personagens citados, mas nós temos 3 personagens principais aqui. Tenta memorizar isso que eu vou falar: Paulo, Filemão e Onésimo. Esses são os 3 personagens principais desta carta. E que você que não conhece, tente entender aqui o que acontece nesse contexto. Filemão era um homem rico. Um gentio convertido ao cristianismo. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele se converte, ele ouve a mensagem do evangelho e se converte. Quando ele se converte, Filemão, ele e toda a sua família começam a servir ao Senhor Jesus Cristo, tanto que na sua casa reunia-se uma igreja. Seu filho era pastor da igreja de Colossos, ou seja, era uma família temente ao Senhor Jesus Cristo. Naquele contexto, irmãos, nós tínhamos um contexto social em que existiam escravos, tá? Isso já é algo muito diferente do nosso contexto hoje, mas que a gente precisa entender como um contexto social da época. Então existia uma escravidão naquela época, e esse contexto marcava socialmente esse cenário. Uma pessoa poderia se tornar escravo se ela nascesse filho de uma escrava. Ela poderia se tornar escravo se ela fosse condenada a algum crime, a sua pena poderia ser se tornar escravo. Ela poderia se tornar escravo se ela tivesse contraído uma dívida e, não podendo pagar essa dívida, ela se oferecia como escravo para pagamento da dívida. Ela poderia dar um filho como pagamento da dívida para que esse filho se tornasse escravo. Então existia um contexto social na época em que existia uma escravidão. Isso era um contexto real naquela época. E Filemão tinha um escravo, que é o personagem agora chamado Onésimo. Não sei de que forma ele se tornou escravo, não sei qual é a origem desse personagem, mas ele era escravo de Filemão. E sendo escravo de Filemão, uma vez ele teve oportunidade e fugiu. E existia, irmãos, uma lei rigorosa sobre isso. Existia uma lei rigorosa sobre isso. Um senhor de escravo, ele tinha respaldo para inclusive matar o escravo capturado, se assim acontecesse. Um escravo que fugia, era capturado, podia ser torturado, podia ser assassinado. Então existia uma opressão muito grande em relação a um escravo fujão. Mas Onésimo é um escravo fujão, que provavelmente ao fugir, isso o texto não diz, mas entendemos assim também, talvez ele tenha furtado o seu senhor e fugido. Só que esse escravo, irmãos, ele vai parar em Roma. E quando ele chega em Roma, Paulo está preso em Roma. E ele vai parar lá na prisão onde está quem? Paulo. Quando ele chega na prisão, o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho para ele. Paulo é Paulo, né, irmãos? Não tem jeito. Quando ele chega na prisão, Paulo prega Cristo para ele. E o que acontece com Onésimo? Se converte. Agora Onésimo, escravo fugitivo e preso,
é um crente em Cristo Jesus. E Paulo começa a discipular Onésimo. E Onésimo se torna útil para Paulo. Mas correto como é, Paulo vinha falando com Onésimo: a gente tem que resolver isso aqui. Você não pode ficar aqui comigo não. O Evangelho de Cristo busca fazer as coisas certas. Você tem que voltar lá para Filemão. Só que Paulo, irmãos, olha esse cenário. Paulo conhecia Filemão. Paulo conhecia o senhor desse escravo. Paulo, como eu já disse, na sua terceira viagem missionária, pregando o Evangelho, Filemão se converteu. Existia uma igreja na casa de Filemão. Olha como Deus une as coisas, irmãos. A gente pensa que acontece acaso na nossa vida, mas Deus une tudo. Onésimo sai fugido lá da casa de Filemão, apronta, talvez é capturado, vai cair na prisão. Chega lá na prisão, encontra Paulo, que conhece Filemão, que prega o Evangelho para ele, e ele se converte. Agora Paulo trabalha com ele: você tem que voltar para a casa de Filemão. E aí Paulo escreve essa carta que nós acabamos de ler. Paulo usa da sua influência, Paulo usa do seu relacionamento que ele tem com Filemão e escreve essa carta. E é uma carta de amor, irmãos, porque Paulo, ele se compadece de Onésimo. E ele fala: eu estou enviando um filho na fé que eu gerei aqui na prisão. Ele nasceu espiritualmente aqui na prisão, e Deus me permitiu gerar ele enquanto aqui preso. Ele saiu daí como um escravo, ele quebrou lei, provavelmente ele furtou você. Mas entenda uma coisa, Filemão: eu não estou te mandando de volta o seu escravo, eu estou te mandando um irmão em Cristo Jesus. Receba ele como se você estivesse recebendo a mim, como se você estivesse recebendo um filho. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu vou pagar a dívida de Onésimo, mas eu quero que você receba ele como um irmão em Cristo Jesus. Olha que história, irmãos. Filemão, ele tinha uma consideração muito grande por Paulo, mas ele tinha uma lei que o respaldava, irmãos. Se ele não cumprisse o que Paulo estava pedindo e quisesse cumprir a lei, não tinha nada demais. Paulo faz um pedido, irmãos, um pedido ousado, porque naquele contexto não se recebia dessa forma nunca um escravo fugitivo. Então Paulo, ele faz um pedido ousado. Mas nós temos aqui uma linda história, irmãos. E eu quero nessa noite, feito essa introdução, trazer algumas aplicações agora para a nossa vida. Esse é o contexto, que eu expliquei aqui é o contexto. É o que acontece aqui no texto bíblico. Mas o que isso pode falar para nós? A palavra de Deus pode falar conosco nessa noite. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Eu quero pensar, irmãos, nesses três personagens. Eu quero pensar em Paulo, eu quero pensar em Filemão e eu quero pensar em Onésimo. Quero iniciar pensando em Paulo. E em Paulo, irmãos, eu vejo a sensibilidade de um abençoador. Em Paulo eu vejo a sensibilidade que o leva a abençoar. Paulo, nesse contexto, ele é o abençoador. E ele abençoa Onésimo. Irmãos, sabe o que eu interpreto aqui? Paulo sabia quem ele era, ele próprio. Ele era fariseu, judeu, perseguidor da igreja e dos cristãos. Perseguia os cristãos até a morte e matava cristãos.
quando ele se propôs a fazer uma viagem para Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele propôs a fazer essa viagem para perseguir e matar os cristãos. Mas um dia, irmão, Jesus Cristo entrou na vida dele e mudou a vida dele por completo. Um dia, irmãos, a vida dele passou a ter outro sentido, porque ele descobriu Jesus. E mais do que a vida dele passou a ter outro sentido, ele se enxerga, irmãos, como alvo da graça de Deus. E ele, quando olha para si, ele pensa: não existe, ou pelo menos eu não consigo compreender, alguém que é mais agraciado do que eu, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Eu era um assassino de cristãos, um dia Jesus apareceu para mim e mudou a minha vida. Paulo, irmãos, ele é uma testemunha viva do poder do Evangelho. É sob essa perspectiva que ele olha para Onésimo. E ele consegue olhar para essa pessoa, e mesmo sabendo que ele era alguém que estava quebrando uma lei, mesmo ele sabendo que era alguém que estava errado, vivendo uma vida errada, Paulo, antes de olhar para ele, olha para si mesmo e fala: eu compreendo. A graça de Jesus Cristo alcançou ele, hoje por meu intermédio, mas eu sei exatamente quem é ele, porque um dia eu fui como ele. E aí ele se torna um abençoador na vida de Onésimo. Interessante pensar, irmãos, que Paulo, ele é um acolhedor, porque ele acolhe Onésimo. Ele é um mediador, porque ele se coloca para fazer a ponte entre Onésimo e Filemão. E ele é um pacificador, porque quando ele se coloca para fazer a ponte entre um outro, ele se coloca como alguém que vai fazer a ponte para trazer paz, para trazer solução ao problema. Paulo usa, irmãos, da sua influência positiva, e ele usa de todos os argumentos que ele tem para falar com Filemão. O que isso quer falar conosco, irmãos? A vida nos coloca em situações para sermos tal como Paulo. Aquele que chega diante de nós com as marcas dos seus erros, muitas vezes chega diante de nós e Deus espera de nós a nossa misericórdia. E esperando a nossa misericórdia, espera que a gente seja alguém que venha esticar as nossas mãos para abençoar. E ao abençoarmos, possamos usar das influências positivas que nós temos. Grave uma coisa aqui: todos nós aqui, sem exceção, temos algum tipo de influência sobre alguém, ou sobre algum grupo, ou sobre alguma circunstância. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, exercemos alguma influência nas nossas relações, e podemos muitas vezes usar da nossa influência de forma positiva. O problema é que muitas vezes, irmãos, as pessoas que se deparam com outras precisando ser abençoadas, acabam recebendo a influência negativa. A vida nos coloca em situações em que Deus espera de nós que sejamos tal como Paulo. E ser como Paulo não é fácil. Primeiro porque exige um abrir mão de si mesmo para poder enxergar o outro. E hoje a gente vive numa perspectiva e que ninguém olha mais para ninguém, irmãos. Logicamente que eu estou generalizando aqui, né? Mas a gente vive num ciclo de vida, irmãos, em que a gente é direcionado a todo momento a não olhar mais para ninguém, olhar só para si mesmo. A gente vive a geração que só olha para si mesmo. A gente vive a geração que tem nos outros como pessoas invisíveis. Irmãos, pessoas não são vistas em várias áreas da sociedade. E não se escandalize, até na igreja. Até na igreja. Às vezes Deus manda pessoas, pode mandar aqui para nós, elas entrarem aqui, estarem aqui,
saírem daqui e não serem vistas. Eu não estou falando de ver no você está vendo a pessoa, não. Ser vista no sentido completo, de ser assistida. Porque a gente vive a geração que só sabe olhar para si mesmo. A gente vive a geração que não enxerga mais o outro. Paulo está preso. Paulo está no momento final do seu ministério. Paulo já está cansado dessa vida, esperando mesmo que Deus o leve, ansioso para se encontrar com Jesus. Mas quando ele se depara com alguém perdido, ele anuncia o evangelho para essa pessoa. Ele é um evangelizador. Ele fala de Jesus para essa pessoa. Ele paga o preço que essa pessoa necessita. Ele se doa por essa pessoa. Irmãos, quantas oportunidades nós perdemos de anunciar Jesus, e às vezes não estamos em prisões. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos para falar do amor de Jesus, e muitas vezes não estamos em prisões. Quantas pessoas, irmãos, Deus coloca na nossa vida que são onésimos, que são pessoas fugitivas, errantes, desesperadas, preocupadas porque a sua vida está um fracasso, e nós não fazemos diferença nenhuma na vida dessas pessoas. Olha, a palavra de Deus nos convida a ser como Paulo, e mais do que isso, a vida nos coloca em circunstância para sermos tal como Paulo. Mas ele não é o único personagem da história. Nós temos Filemão, e em Filemão nós temos aquele que decide perdoar. Em Filemão nós vemos a poderosa decisão de perdoar. Pensa comigo um pouquinho. Um homem rico, um crente verdadeiro, se converteu de verdade ao cristianismo, abriu a sua casa para ser uma agência do reino de Deus, tinha um apreço muito grande por Paulo, mas, irmãos, tinha uma lei que o respaldava. Ele poderia ser duro com Onésimo se quisesse, tinha uma lei que lhe dava direito de fazer isso. Olha aqui, não interprete errado o que eu vou dizer, mas para um cristão, nem sempre o que vale é a lei, não, tá? Nem sempre o que vale é a lei dos homens, não. Para um cristão, muitas vezes o que vale é a lei de Deus. O que deve prevalecer é a lei de Deus. Filemão tinha uma lei que o amparava. Os advogados não me olhem atravessado agora, não. Vou exemplificar melhor. Tem um exemplo real que eu e Lívia conhecemos, de uma pessoa que construiu sua casa em um espaço que não era dela, era no momento de uma sogra. O cônjuge morreu e a casa não estava no nome dele. Legalmente, o que a sogra poderia fazer? Se eu não estou enganado, talvez querer valer o direito de aquilo que foi construído está no seu terreno. Mas se essa sogra é cristã e ela sabe que quem construiu isso não foi ela, o que ela deve fazer? Ela deve colocar a pessoa para fora, debaixo de qualquer custo, ou ela deve, no mínimo, buscar ser cristã e ser amigável na negociação disso. Não é o foco da nossa mensagem, não. Às vezes, irmãos, o que vale é o nosso caráter de cristão. Às vezes, o que está em primeiro lugar na nossa vida é a nossa consciência de cristão. Que a lei pode nos dar direito, às vezes, de fazer determinadas coisas, que como cristão a gente diga, não, eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é o correto. Não sei se eu consegui ilustrar melhor o que eu quis dizer. Filemão tinha uma lei que o respaldava, só que agora ele não recebia um escravo fugido, ele recebia um irmão em Cristo.
endereçado por Paulo, dizendo ainda: receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Receba-o como se você estivesse recebendo um filho, porque ele saiu daí como um escravo, mas agora ele é um irmão em Cristo. Filemão era um crente verdadeiro, irmãos. Filemão perdoa. Filemão perdoa, irmão, porque aqueles que foram perdoados, perdoam. Filemão perdoa, irmãos, porque aqueles que um dia foram alvo da graça, se tornam canal dela. Filemão perdoa, irmãos, porque quem experimenta do amor de Deus, distribui dele. Filemão perdoa porque o perdão é a marca do verdadeiro cristão. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Oferta aqui significa adoração, tá? Você pode trocar, se você quiser, a palavra oferta por adoração. E o texto está dizendo para nós: se você estiver apresentando a sua adoração diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua adoração ali, diante do altar. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua adoração. Às vezes a gente ora antes do culto: Deus, recebe a nossa adoração. Se você tem algo com alguém que não foi resolvido, a sua adoração não vai ser recebida. Irmãos, às vezes a gente lida de tudo. Eu já lidei com um crente que já tentou questionar de tudo comigo, tentando arrumar uma justificativa que ele não precisasse perdoar. Não existe, irmãos. Por mais que isso esmague a gente, por mais que isso venha desconstruir a gente, à luz do Evangelho, não existe justificativa para nós não perdoarmos. Não existe, irmãos. O perdão coloca o outro acima da nossa razão. Ah, mas pastor, nessa situação aqui eu tenho razão. O perdão coloca o outro acima da sua razão. O perdão diminui a sua razão e coloca o outro acima da sua razão. A palavra de Deus não existe para massagear nosso ego. A palavra de Deus exige para nos confrontar. Perdão é uma das áreas mais difíceis em relacionamentos. Relacionamentos é uma das áreas mais difíceis da vida. Talvez tenham pessoas aqui hoje que há anos e anos não conseguem perdoar. Meu irmão, corrige isso na sua vida. A sua adoração é comprometida quando não há perdão na sua vida. Mas Filemão perdoa. Poderia aplicar a lei. O contexto é terrível, irmãos. O contexto histórico é terrível. Ele poderia pegar um ferro quente e marcar a testa de Onésimo com ferro quente. A lei lhe dava respaldo para isso. Ele poderia castigar Onésimo até a morte. A lei lhe dava respaldo para isso. Mas ele perdoa. Porque um dia Jesus Cristo entrou na sua vida. E agora ele estava recebendo seu irmão em Cristo. Mas o texto tem um terceiro personagem, que é Onésimo. E em Onésimo, irmãos, eu encontro a obrigação, a obrigatoriedade da restituição.
Olha aqui, um crente não pode empurrar o passado sujo para debaixo do tapete. Alguém que se converte a Cristo e deseja viver a vida ao lado de Cristo, precisa fazer restituições. Tem uma pessoa também nós conhecemos, que já aprontou e apronta todas. Mas de vez em quando ela surge como o arrependido. Isso é muito frequente. Recentemente ele enganou a família toda. Só que nunca fez restituição. Apronta com todo mundo. Quando surge como arrependido, não faz restituição com ninguém. Nunca se arrependeu, irmãos. Nunca mudou de verdade. Quem muda de verdade faz restituição. Olha aqui. Tem culpas, ou tem erros, não vou usar nem a palavra culpa. Tem erros que eles são irreparáveis. Não dá para você voltar e corrigir. Esses que são irreparáveis, você teve uma transformação em Cristo Jesus, esse você entrega para Deus. E os reparáveis? Os reparáveis você volta no seu passado e faz restituição. A honestidade, irmãos, é uma virtude do crente. Onésimo não poderia seguir o seu caminho agora como um cristão, sem antes voltar no seu passado e fazer restituição. O Evangelho não lida com meias medidas. Você pode pensar que você está enganando quem você quiser. A Deus você não engana. Os erros do passado, uma vez que nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, eles precisam ser reparados. Onésimo possivelmente furtou o seu senhor. Onésimo fugiu e se converteu e se arrependeu, mas precisou voltar e fazer restituição. Uma pessoa convertida de verdade, ela é transformada no seu caráter. Uma pessoa convertida de verdade não joga a sujeira do passado para debaixo do tapete. Apresentado esses três personagens, irmãos, não tem como chegar a uma outra conclusão sobre esse texto a não ser o inigualável poder do Evangelho. Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Essa carta nos ensina, irmãos, que o mundo cria muralhas, mas Jesus destrói as muralhas. Essa carta nos ensina que Jesus veio ao mundo para destruir todas as muralhas de separação. Existia uma separação entre esse escravo e esse senhor. Isso é rompido pelo Evangelho, isso é rompido pelo poder do Evangelho. Para o Senhor Jesus, irmãos, um rico senhor de escravo e um escravo convertido ao Evangelho são rigorosamente iguais. O Evangelho aproxima. O Evangelho de Cristo transforma corações. O Evangelho de Cristo transforma circunstâncias. Onésimo fugiu de Filemão, mas não tinha como fugir de Deus. Chegou talvez ao fundo do poço da sua vida, e lá no fundo do poço foi alcançado pelo Evangelho. Não há casos irrecuperáveis para o Evangelho. O Evangelho é capaz de alcançar todos. O Evangelho recupera todos. Não há poço profundo que o Evangelho não possa chegar. Não há prisão que o Evangelho não possa entrar.
O pior estado que um ser humano pode chegar, até ali o Evangelho pode alcançá-lo. Só que tem uma coisa: à luz do Evangelho, todos nós somos Onésimos. À luz do Evangelho, todos nós somos Onésimos. Porque todos nós éramos escravos do pecado, mas fomos achados, fomos libertos. O pecado afasta, o pecado destrói relacionamentos, mas o Evangelho aproxima, o Evangelho reconcilia. A vida pode nos colocar em situações diferentes e exigir de nós que em algum momento sejamos Paulo, que em algum momento sejamos Filemão, mas todos nós somos Onésimos. Fomos libertos pelo poder do Evangelho. Não sei como essa palavra chega até você. Não sei o que mais faz sentido para você nessa noite. Mas essa é uma mensagem do Evangelho. Como temos usado nossas influências? A situação que chega diante de nós, nós temos atirado fogo ou nós temos agido como um pacificador? Temos sido acolhedores? Temos abraçado aquele que necessita? Temos deixado de olhar apenas para nós mesmos, para olhar para o outro? E quando estamos na posição de Filemão, somos aquele que temos perdoado? Somos aquele que tem acolhido e recebido aquele que necessita do nosso perdão? E a conversão que fizemos em Cristo? Mudou de verdade o nosso caráter? Desculpa a expressão, ou continuamos mau caráter? O Evangelho precisa mudar o nosso caráter. Eu creio que às vezes tem uma chave espiritual nisso. Eu creio que coisas podem dar erradas na sua vida. Se você tiver algo lá atrás que você precisa retratar e você ainda não fez. Talvez você chegue aqui hoje com uma nova perspectiva de vida, porque você um dia entregou sua vida para Jesus Cristo, mas tem algo no seu passado que você precisa restituir. Que você deve, no mínimo, uma confissão de erro e um pedido de perdão. Eu quero orar com você a respeito dessa palavra. Aí mesmo onde você está, eu te convido a colocar diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite. Pai, pelo poder do Teu Evangelho, a Tua palavra ela foi pregada. O meu papel ele termina aqui, Deus, apenas como um porta-voz da Tua palavra. Mas o Teu Espírito Santo ele vai além.
e Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Que nesse momento, Deus, onde houver um coração tocado pelo Teu Espírito, Pai, que o Senhor traga discernimento. Se alguém estiver pensando em agir de determinada forma através da palavra que ouviu, que seja o Teu Espírito a confirmar o que essa pessoa necessita, Pai. Que seja o Teu Espírito a trabalhar no coração, na mente, na vida de cada um. As algemas que às vezes nos impedem de caminhar, que a gente possa dar 1 ou 2 passos atrás para poder dar 10 para frente. E que nesse momento o Teu Espírito Santo venha confirmar aquilo que for necessário. Que não haja precipitação, mas que nesse momento haja entendimento e haja discernimento à luz da Tua palavra. Eu oro nessa noite e oro no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração. E que ao sair daqui você possa continuar meditando nela e seja direcionado por esse Espírito.